Pode sentar, amados. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, até o versículo 4, amém? Aliás, até o versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou usando a NVI hoje, tá? Aleluia. Aliás, algumas vezes eu vou usar a NVI. Deixa aí mesmo nessa versão, que é a NAA. Glória a Jesus. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanhe o telão. Diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aleluia, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4: ainda não resistirdes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecerdes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Glória a Jesus. Espírito Santo, fala conosco, abre-nos o entendimento e transforma as nossas vidas. Que seja o Senhor falando em cada coração, que seja o Senhor ministrando em cada vida nessa noite. Deus, que a tua glória seja manifestada, que aqueles que amam o Senhor não se privem de glorificar o teu nome. Deus, que aqueles que estão aqui nessa noite tenham, em nome de Jesus, sensibilidade, como a tua palavra diz, para receber com mansidão a palavra enxertada, a qual é poderosa para salvar a alma. Leva-nos a níveis profundos de transformação aqui, Senhor. Nós não queremos viver no raso, na superficialidade. Nós queremos, ó Deus, ir além, Senhor. Leva-nos além, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que tu tem muitos para revelar ainda, Senhor. Por mais que tenhamos conhecimento, mas a tua palavra nos chama para prosseguir em conhecer o Senhor. Leva-nos além, Senhor. Abre-nos o entendimento, e que a palavra não fique apenas no intelecto, mas que ela, como diz a tua palavra, ela venha prescrutar as profundezas de cada coração, e que haja transformações em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Diga assim: suportando a cruz, desprezando a afronta. Você pode falar um pouco mais alto? Suportando a cruz, desprezando a afronta. Jesus, ele passou por aflições, por provações, perseguições, desprezo, rejeição. A Bíblia fala que Jesus sofreu todas as provas que também nós passamos ou sofremos, mas em nenhuma delas ele pecou. Jesus, ele conseguiu por ser submisso ao Espírito Santo, por ser obediente ao Senhor. E Paulo vem falar que ele foi obediente até a morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte de cruz, ele foi exaltado. Mas ele passou por tudo que nós podemos imaginar de dificuldade, de impossibilidade, de acusação, de injustiça. Só que ele passou sendo santo. Nós não. A maioria das coisas que nós sofremos é a colheita das nossas escolhas erradas, precipitações. Sim ou não, pessoal? E aí muitas vezes ficamos cheios de sentimento de vitimizações, né? Culpando até o sistema. Agora tudo é problema de culpa do sistema. É o sistema, né? E a gente não reconhece que somos muitas vezes responsáveis
pelo que estamos sofrendo. Jesus, ele passou por tudo. E o texto fala que ele suportou a cruz. E qual foi o segredo de Jesus para ele suportar a cruz? Eu quero te chamar essa noite para nós meditarmos nessa sentença que está nessa parte do versículo 2, está bem no meio, falando sobre Jesus. Suportou a cruz, desprezando a afronta. A vida cristã é uma vida de cruz. Diga-se, vida cristã é uma vida de cruz. A vida cristã é um chamado à crucificação. A cruz, ela vem falar de tudo que devemos crucificar. Alguns até brincam, né? Alguns brincam que a sogra é a cruz, né? Mas é brincadeira, né? A sogra não é a cruz do Everton. Não é não, Everton? Aliás, a sogra do Everton é gente boa. Conheci ela, gente boa demais. Meu Deus do céu, mulher abençoada. Mas a cruz, irmãos, a cruz de Cristo, a cruz que nós temos que tomar, ele fala, tome a cruz, né? Quem não tomar a sua cruz, não está apto para segui-lo. Então Jesus fala que os discípulos devem tomar a sua cruz. E vou repetir, a cruz não é a tua sogra, a cruz não é esse amigo atribulado que te perturba, a cruz não são os teus inimigos, não são gente difíceis de lidar, não é isso. Jesus fala, toma a tua cruz. Jesus fala que se alguém não negar a si mesmo, então ele está dizendo o que é a cruz? A cruz, irmãos, Jesus está dizendo, nega a ti mesmo, ou renuncia, ou abnega. E esse é o princípio, ou a condição para ser um seguidor de Jesus, ou ser um discípulo dele. É a renúncia de si mesmo. Nós precisamos entender, e precisamos compreender, biblicamente, de forma bem simples, que para nós suportar a cruz, assim como Jesus suportou a cruz, no caso dele foi literalmente, ele não podia e não tinha como evitar a cruz. Necessário foi que ele padecesse naquela cruz, que ele derramasse o seu sangue naquela cruz. Sem a cruz não haveria salvação. A cruz, a crucificação na cruz era a maldição mais pesada e mais desprezível. A cruz era uma sentença de morte para gente ruim, no último escalão. E Jesus, ele foi exatamente crucificado da cruz, e foi ali na cruz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Foi na cruz que Jesus, ele derramou o sangue da expiação, o sangue da salvação, o sangue que nos redime e o sangue que nos aproxima do Pai. Portanto, não existe vida eterna sem cruz, não existe salvação sem a cruz de Cristo. Paulo vem dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Mas nós não podemos ter vergonha da cruz de Cristo. Algumas pessoas têm vergonha da cruz de Cristo. Algumas pessoas não têm a alegria ou a ousadia de testemunhar. Inclusive tem músicas que falam sobre isso. Muitas músicas, né? Músicas que nós cantamos muitas vezes, mas sem entender o significado. Nós cantamos que vamos anunciar a mensagem da cruz. Nós vamos proclamar a mensagem da cruz. Talvez um dos louvores mais cantados de todas as épocas. Existem alguns louvores, irmãos, que eles parecem que não ficam velhos. Essa, a mensagem da cruz, parece que nunca fica velho. Todo mundo canta há séculos a mensagem da cruz. Mas precisamos entender o que cantamos. Precisamos compreender de fato. Sem a cruz não existe salvação. Jesus, quando ele suporta a cruz, não foi só a questão dele ser crucificado. Eu estou sendo didático com você, porque se você entender isso aqui, você nunca vai se afastar de Jesus. Pastor, eu já me afastei mais 10 vezes. Você nunca mais vai se afastar se você compreender isso aqui. Eu compreendi isso aqui, eu entendi a cruz de Cristo.
Eu entendi por que Cristo suportou a cruz. E muitos não entendem. Muitos não entenderam ainda por que Jesus suportou a cruz. A cruz, ela fazia parte de uma trajetória de Cristo Jesus, para que o propósito se cumprisse. Da mesma forma, a cruz faz parte do processo na tua vida, para que você cumpra o propósito. Se você não entender por que Cristo suportou a cruz, você também não vai entender e nem vai ter motivo para suportar a cruz que você tem que suportar. Porque a cruz não era um propósito em si. A cruz era apenas ali algo que Jesus tinha que passar para que ele cumprisse o propósito. E nós ouvimos falar sobre identidade, sobre o propósito. Eu ouso dizer que quando você descobre quem você é, quando você tem clareza da tua identidade, você sabe qual o propósito. Se você não sabe quem você é, você não sabe para o que veio. Então não foca no propósito, foca em saber quem você é, quem eu sou, para que eu nasci. E aí pronto, você vai saber o propósito. Investe nessa revelação de identidade. Jesus, ele sabia o propósito para o qual ele veio, e por causa que ele tinha um forte compromisso em cumprir esse propósito, ele suportou todo tipo de opressão, de sofrimento, de afronta, de injúrias, de calúnias. Jesus sofreu todas as coisas. O texto fala que ele suportou a cruz, mas não foi só o fato dele ser crucificado, dele estar indo na cruz. Se você olhar a trajetória de Jesus, tudo que ele sofreu, foi exatamente para que ele não chegasse na cruz. É interessante, porque tudo que o diabo ofereceu para Jesus, foi para que Jesus não fosse para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, não teria salvação, não teria igreja, nós estaremos condenados eternamente a vivermos separados de Deus. Mas Jesus entendeu, ele fala assim: eu vim buscar, eu vim salvar o perdido, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então Jesus tinha muito claro o motivo, o propósito para o qual ele veio a essa terra. E por causa dessa revelação de propósito, ele suportou tudo. E a mesma coisa é o que acontece com quem sabe o propósito de Deus para a sua vida. Ele sabe que tudo está concorrendo, literalmente. Eu penso em você que isso é romântico. Não é romântico. Foram fortes tentações, foram provações terríveis, irmãos, e todos nós passamos provações. Isso não é novidade para ninguém. Até o ímpio, até o cara que está perdido, ele sabe disso. As lutas, as provas, elas são inevitáveis. A maioria não sabe o propósito, não da provação, porque a questão não é o propósito da prova. Não é isso que Jesus entendeu. Não é isso que eu tenho que entender. O que Jesus suportou e o que ele também desprezou foi o que levou ele a viver, ou a estar vivendo, porque ele está vivendo. Ele continua vivendo o cumprimento disso aqui que ele conquistou. Quantas afrontas você tem passado, de verdade? Alguém aqui já sofreu afronta por causa da fé? Você já sofreu afronta por causa da tua fé em Jesus? Por causa da tua decisão de ser um discípulo de Jesus? Jesus fala que nós seremos perseguidos, assim como ele foi perseguido. Então, se você como discípulo não está sendo perseguido, tem um problema na tua conversão. Porque Jesus falou o seguinte: assim como perseguiram a mim, que sou o Senhor, vão perseguir vocês que são servos. Nós somos perseguidos, às vezes não diretamente,
mas coletivamente. E nós somos perseguidos o tempo todo. Nós somos a igreja de Jesus, nós fazemos parte de um corpo. E essa consciência de que somos membros do corpo de Cristo faz a gente ser sensível ou manifestar empatia para com os nossos irmãos que estão em lugares de perseguição. Nós temos que considerar que somos perseguidos como igreja. É verdade que há perseguições bem específicas, que é luta pessoal. O fato é o seguinte: Paulo fala que quem quer seguir piedosamente a Cristo, esse vai sofrer perseguição. Que quem andar em santidade, quem quer viver para Cristo, vai sofrer retaliação, vai sofrer contra-ataques, vai ser incompreendido, vai ser acusado injustamente, vai sofrer calúnia, vai sofrer injustiças. Isso é uma verdade para todos nós, irmãos. E precisamos atentar para isso, porque desprezar essas coisas é fundamental, irmãos. Talvez nós somos a geração mais ofendida de todas as gerações. Talvez nós somos a geração mais mimizenta que já existiu na face da terra. Incrível, irmãos. Ou geração incrédula, como disse Jesus. Ou geração de dura cerviz. Irmãos, é terrível. Hoje os estudos estão trazendo à tona, as causas desse comportamento de vitimização, de tanta mimiseira aí. Interessante que essa ferramenta tem contribuído muito para isso. Essa ferramenta aqui. Porque isso aqui não é vida não, viu, pessoal? Isso aqui não é vida. Vida é isso aí, ó. Vida na vida. É relacionamento. Vida é você poder desfrutar do que é natural, do que Deus fez. Ter contato com a beleza da natureza. Tem estudos que comprovam que crianças que têm contato com animais, com a natureza, eles são menos propensos a ter doenças psicológicas, como depressão, transtorno de ansiedade. Mas, infelizmente, tem acontecido nos nossos dias. Muitos estão passando por terapia para serem libertos do vício na rede social, no celular. Existem crianças que os pais estão viciando. Existe crente que não consegue mais assistir um culto por causa que o WhatsApp, a rede social, é mais importante para ele na hora do culto do que o próprio culto. Porque eles são dependentes, são viciados. Nós somos uma geração que precisamos ser curados. E é importante falar sobre isso aqui nessa noite, porque senão você não vai suportar a afronta. Você pode até encarar o que eu estou falando como uma afronta. O pastor está me afrontando. Eu fiquei afrontado, não volto mais para aquele culto, porque eu não gostei da forma que ele falou. Já viram isso? Pessoas que são afrontadas. Peraí, olha aqui, olha para mim. O que Jesus fez com a afronta? Ele dormiu com ela, ele alimentou a afronta. A Bíblia fala que ele desprezou a afronta, Tiago. Tem gente que tem 10 anos lembrando de uma afronta. Ele consegue lembrar até a camisa que a pessoa estava usando no dia que afrontou ela. Ele consegue lembrar que estava numa árvore, a árvore estava com flor, tal. Ele consegue lembrar tudo. A Bíblia fala que Jesus desprezou a afronta. Ele suportou a cruz, mas como? Para ele suportar a cruz, ele teve que desprezar a afronta. Irmãos, a chave é muito simples. Para você suportar o processo, para você, vamos falar assim, trafegar nessa rota ou nesse tráfego que vai te levar a viver o propósito de Deus na tua vida, você precisa desprezar as afrontas. Seja qual for a afronta, seja a afronta que você criou para você mesmo. Se você está sofrendo afronta por dívida financeira, provavelmente você criou essa afronta para a tua vida.
Se você está sofrendo afronta, seja por falhas pessoais ou por falhas dos outros, você tem que desprezar a afronta. Desprezar. O que é desprezar, irmãos? É deixar de lado, é esquecer mesmo. Não é fazer vista grossa, viu? Não é tapar o sol com a peneira que não resolve. Desprezar, irmãos, literalmente é matar. Tudo que você quer que desapareça na tua vida, você tem que desprezar. Tudo que você quer que suma, que seja eliminado da tua vida, você tem que desprezar. Mas tudo que você alimenta vai ficar forte. Tudo que você dá confiança, como se fala, meu irmão, vai ganhar espaço, sim ou não? Dá confiança para tu ver, vai ganhando espaço, irmãos. Mas se você desprezar, morre. Olha aqui, irmãos, não dá ibope para afronta. Tem gente que dá muito ibope, irmãos. Vai para a rede social, jogar indireta, misericórdia. E quem falou nem olhou, nem segue a pessoa, né? Muitas vezes. Tem gente que quer chamar atenção. Não, irmão, não é assim que funciona. Não funciona. Olha para mim aqui. Eu estou falando diretamente com você. Ah, pastor, não, eu estou falando direto contigo. Não alimente gigantes que você tem que assassinar. Não alimente gigantes que devem ser destruídos, e você tem essa capacidade de destruir os gigantes. Mas Jesus, ele desprezou a afronta. E o texto fala o seguinte: e assentou-se à destra do trono de Deus. E nos recomenda: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha isso aqui. Todas as vezes que porventura você sentir-se desanimando, ou você quer desanimar, não que te quer desanimar, mas às vezes te dá lugar para o desânimo, significa que você está olhando para o alvo errado. Aliás, a palavra pecado significa errar o alvo. Então, se eu estou olhando para outro que não seja Cristo, eu estou pecando. Porque a recomendação é: considere ele, ou seja, aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueça, para que não desfaleça em vosso ânimo. Jesus é o nosso referencial para tudo na nossa vida. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para o exemplo dele, e assim como ele, eu preciso agir. Aliás, isso é seguir a Cristo Jesus. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Simplesmente como Jesus, Max Lucado. Ele começa esse livro falando sobre o trânsito. E na época nem era tão difícil o trânsito, né? Eu era jovem, irmãos, quando eu li esse livro. Acho que eu tinha 22 anos. Eu tive esse fim de semana em BH. Trânsito, meu Deus do céu. Eu gostei, passei a gostar do trânsito de Belém agora. Meu irmão, estava uma viagem de 1 hora de tempo, 1h30 no máximo. Levamos 2h30. Falei, glória a Deus. Em tudo dai graças. Mas como é que nós nos comportamos no trânsito? Muitas vezes impaciente, né? Bom, tem uns caras que são tão estressados que mal o sinal abriu, já estão buzinando atrás de você. Impaciente. A pergunta que ele faz, o Max Lucado: e se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Aí ele traz o seguinte: mas a verdade é que Jesus está aí. Quem crê que Jesus mora no seu coração? Então ele começa a falar simplesmente como Jesus. É agir como Jesus, pensar como Jesus, se comportar como Jesus. É um livro que eu recomendo.
livro pequeno, acho que umas 180 páginas, simplesmente como Jesus. E nós cantamos simples como Jesus. Daniel Alencar tem essa música: santo como ele é santo, puro como ele é puro. E nós vamos ter oportunidades, irmãos, é isso que temos o tempo todo, oportunidades de revelar aquele que reina em nós, de mostrar aquele que governa as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra como vencer ou como sermos animados, a como não enfraquecer, a como não ficarmos aprisionados em emoções negativas. Algumas vezes você vai ter que orar um pouco mais. Fala-se de Martim Lutero. Martim Lutero, ele é citado como reformador. A gente sabe que não foi só ele, foram vários homens de Deus, mas ele foi o homem que teve a visão e a coragem de escrever e denunciar as 99 heresias, se eu não estou equivocado, né? As teses ali, e ele cravou ali nas portas do templo, e ficou aquela revolução, né? Se tornou essa revolução a reforma. E conta-se que às vezes Satanás, ele aparecia literalmente para Martim Lutero, literalmente. Aqui na igreja tem uns irmãos que já viram Satanás, né? Já viram o diabo, né? Pastor Jonatas, que esteve conosco aqui pregando na conferência de missões, falou de uma experiência. Eu nunca esqueci aquela experiência dele. Irmão, ali não era um demônio, esse que a gente fica expulsando, né? Era o próprio Lúcifer, né? E ele falou que ia morrendo, ele literalmente estava esvaindo. E interessante que foi o louvor que ele colocou nem sei se era celular, né? Mas que trouxe a libertação naquela luta espiritual. Mas fala-se de Martim Lutero, e às vezes o Satanás apertou ali na cama, aí ele olhava assim e falava assim: é tu, é? Virava e dormia. Não dava atenção para o Satanás. Tem gente que fica dando atenção para o diabo, dando atenção para demônios, e fica dando atenção para afronta. Irmãos, despreza. Você quer que essa afronta acabe? Despreze ela. Você lembra de Ana e Penina, né? Ana e Penina. Você vai ver na Bíblia que essa questão de afronta é muito comum. Pessoas invejosas, eles se colocam como teu algoz, né? Teu inimigo, e eles vão fazer de tudo para te afrontar. O invejoso, ele tem uma característica de chamar a atenção para ele. O invejoso, ele quer a tua atenção. Não dê atenção para quem tem inveja de você. Houve um tempo no meu ministério que eu orava muito por revelação, por sinais. E um dia, eu sem saber o comportamento, a reação da pessoa, eu orei, né? E Deus mostrou que ela estava sendo alvo, né? Vítima de inveja. E aí depois da ministração, ela quis saber quem estava com inveja dela. Eu falei: mas o que tu quer saber? Se tu souber, tu vai querer matar a pessoa. Eu falei: fala o seguinte, perdoa seja quem for, porque é o amor que vai te blindar contra qualquer inveja. Até porque eu não sabia mesmo, né? Já pensou? É constrangedor, né? Já pensou? E um dia que Deus falou comigo assim: o problema dessa pessoa é que ela tem muita inveja. Eu falei: como é que eu vou falar isso para ela? Aí eu fiquei orando: Deus, como é que eu vou falar para essa mulher que ela não é vítima de inveja, mas que ela é invejosa? Difícil, né, irmão? É mais fácil dizer assim: rapaz, tu é um adúltero, porque o adúltero geralmente está traindo a mulher dele, ou a mulher, ou o marido dela, assim. É fácil. Rapaz, tu é um ladrão, porque é fácil o cara estar roubando. Mas dizer: cara, tu tem inveja, difícil. É um pecado, vamos falar assim, um pecado obscuro.
Todos nós sabemos. Eu falo que quem tem inveja não consegue se alegrar com o sucesso do outro. Essa é uma evidência da inveja. Não se alegrar com o êxito do próximo. E é próximo mesmo. Você nunca vai ter inveja de quem você não conhece ou de quem está lá fora. A gente vê, por exemplo, a gente torce, né? Eu gosto de assistir esses programas. Esses programas que tem, tipo Masterchef, né? Que o cara fica ali numa competição legal e fica torcendo para quem vai ganhar e tal. Tem um que é só de business, de negócios. Esqueci o nome agora. Meu nome, Thiago? Shark Tank, né? Muito bacana. A pergunta é: e se fosse um daqui da minha cidade? E se fosse um pastor de uma outra igreja? Como é que ia ficar? Como é que ia ficar meu coração? Então, dentro da igreja, das células, nós temos esse tipo de oportunidade. E você não pode ficar nutrindo, irmão, gigantes que você deve matar de fome. Não alimente demônios. Mate esses demônios. Faça-lhe ter fome até morrerem. Não dê lugar para afronta. Falando para vocês, se você porventura sofrer retaliações, contra-ataques, e tem pessoas, você pode estar certo, é gente que está sendo influenciado por demônios, movido de inveja, de um sentimento de porfia. Saul e Davi nos ensinam muito sobre isso, irmãos. Se você for olhar para a história de Saul, ele teve um começo fantástico, mas o coração dele se encheu de quê? De inveja. O coração dele se encheu de avareza. Ele foi reprovado, não caiu a ficha, ele não considerou o porquê ele foi reprovado, e Deus levantou Davi, e aí você já sabe da história. Ele passou a tentar matar Davi. Davi teve que ser muito crente para não levantar a mão contra alguém que Deus havia ungido. Interessante, era um ungido de Deus, mas que não entendeu o propósito de Deus e passou a se mover de inveja. A gente não tem que tomar lições com quem está nesse mundo aí do ocultismo, da feitiçaria, mas é muito importante você estudar. Houve um tempo que eu dediquei um tempo para estudar sobre esse mundo do ocultismo. E eu perguntava, como é que os demônios se alimentam? Por que funciona essas oferendas que são feitas? Por que influenciam? Por que acontece acidente? Por que pessoas adoecem? Por que casamentos são destruídos? Você já perguntou isso? Nós não podemos ignorar os ardis do diabo. E acontece, né? Não é furada. Não pega. Tem muita gente que está preso. Tem muita gente que não está tendo sucesso da vida porque estão aprisionados espiritualmente por demônios que receberam uma oferenda de alguém carregado de inveja. Recentemente eu conversava com um amigo meu, um homem de Deus, pastor Acádio Lopes, um homem de Deus muito usado nessa área de libertação. Ele estava me contando que com 8 anos de idade ele ia para os terreiros, né? Porque era comum, todo mundo ia. Era o que tinha, era o que predominava na época. Era os terreiros. Ele ia. E falou assim, pastor, qualquer motivo. Ele falou assim que um dia uma menina, uma jovem, entrou na casa e não falou com uma senhora. E a senhora, porque ela se sentiu desprezada, rejeitada, ela foi lá no centro e fez lá uma obra maligna para atingir a menina. Sorte da menina não cumprimentar ela. Gente amargurada, gente cheia de ódio, cheia de sentimento. Então vamos lá, a questão aqui não é te ensinar por que funciona. Os demônios, eles se alimentam de emanações. Emanações são fluidos, são coisas espirituais. Então, o que alimenta o Satanás, o demônio, não é propriamente
ali a galinha preta, ou a vela que é acesa, ou o bode. Não é, mas é o sentimento de ódio, de inveja, de amargura, é o sentimento de inimizade. É isso que alimenta, é o que dá força para os demônios. Então Jesus, ele me ensina como me blindar, como me proteger dos ataques malignos. Ele fala o quê? Ama os teus inimigos, ora pelos que te perseguem, abençoa quem te amaldiçoa, bendiz quem maldiz de você. O que Jesus está dizendo? Você fica blindado, nenhuma arma forjada prevalecerá contra ti, e toda afronta que eu usar contra ti em juízo, Deus fala, eu a condenarei, porque esta é a herança dos meus servos. Mas você tem que limpar o seu coração, querido. Você tem que se encher de compaixão, se encher de misericórdia, porque se alguém está causando afronta na tua vida, você tem que fazer como Jesus. O que Jesus ele fez quando afrontado, irmãos? Ele fez uma intercessão. Pai, perdoa-os. O que mais, irmãos? Porque eles não sabem o que estão fazendo. O que Estevão fez quando estava sendo apedrejado? Perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Então você fica blindado, guardado. Eu estava na sala de oração, conversando com um obreiro que está em outra cidade. Ele disse, eu falei assim, eu estou aqui na sala de oração, daqui a pouco eu subo no altar para pregar. Ele disse, eu admiro a sua constância. Eu respondi, não existe lugar melhor para se estar, amigo. Jesus é a melhor escolha. Não existe. Por que admiração? Não é para ter admiração, irmão. Jesus pagou o preço da minha salvação, irmão. Eu já sou liberto. Você já é liberto em Jesus. Você pode desprezar a afronta. Quem está te afrontando não sabe o que está fazendo. Mas você precisa desprezar. E para você desprezar, você vai ter que liberar perdão. Não é não, Elionai? Elionai, tu já pode testemunhar já, Elionai? Já, vem cá. Sabe aqui. Ele falou que pode? Deixa ele falar. O Elionai passou uma afronta muito grande, irmãos. Vocês não sabem, vocês vão saber agora. O Elionai sofreu uma afronta terrível, para destruir qualquer pessoa. Você que pode gravar já? Pode falar. Fala o que tu pode, tá? Amém? Vocês estão preparados aí? Queridos, eu tenho entendido que seguir ao Senhor é se submeter a processos que te levarão para mais próximo do cumprimento do propósito dele. E nem todos os processos são fáceis, são muito bem digeríveis, se é que eu posso falar isso. Aproximadamente um ano atrás eu vivi uma experiência muito negativa, mas para falar sobre a experiência eu preciso falar sobre a preparação que o Senhor nos dá para suportarmos o processo. Então, o que a gente tem entendido aqui, uma outra coisa é que sempre, antes do Senhor nos levar para um próximo nível, o reino espiritual sinaliza algo. Eu estava aqui no culto, num TNC. Eu estava no TNC fazendo o louvor com o Theo, e ao final, aquele mover profético, aquele ambiente maravilhoso de glória, e a gente estava em êxtase, que a presença estava muito densa, estava muito forte, e a pastora Ana sobe no altar, e eu não consigo mais ministrar. Eu larguei o violão e ela começa a falar sobre um tempo que eu viveria, de um processo que me traria inúmeras mudanças, e que isso serviria para que eu me tornasse o homem que o Senhor queria que eu me tornasse. Eu não vou falar com riqueza de detalhes o que ela falou, mas foi praticamente isso.
E eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Já fiquei naquela expectativa. Eu falei, cara, meu Deus, me livra, Senhor. Me livra. Só fiquei assim, me livra. Tomara que seja algo bom. Mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, quarta-feira de manhã eu fui à escola, dei minha aula. E tudo bem, tudo maravilhoso. Na quarta-feira à noite, nós vivemos ainda a escala do Novo Horizonte. Eu fui ministrar no Novo Horizonte. Queridos, que culto. A pastora Nara, parece que ela falou assim, eu vou falar sobre a vida desse camarada hoje. Não teve pregação, na verdade. Foi um momento de louvor e muito intenso. Muito intenso. Aqueles dias onde que você não quer sair, sabe, Luciano? Aqueles dias que a presença está tão forte que o culto não precisa acabar. E ao final do culto, a pastora Nara usa praticamente o mesmo discurso que a pastora Ana. Ela vem à minha direção e fala assim, a partir de hoje eu te adoto como filho. A partir de hoje o Espírito Santo lhe pede para que eu interceda e ore por você, porque você enfrentará dias difíceis, mas não se esqueça, eu estou do teu lado, eu sou contigo, eu que te escolhi. Ela começou a falar, eu não aguentei. Eu, sendo bem sincero, eu não me recordo o que ela falou. Queridos, na quinta-feira pela manhã eu chego à escola, e pouco antes do intervalo eu sou chamado à direção da escola. Eu sou chamado à direção da escola e está as assistentes sociais da prefeitura e todo o corpo diretivo da escola. E eu chego na sala, quando eu bato assim na porta, com licença, quando eu vi os Avengers ali reunidos, eu falei assim, ixi, deu ruim, alguma coisa errada eu fiz. Eu falei, meu Deus, já fiquei só assim me perguntando, né? A autoacusação, e você começa a relembrar o que você fez. Rapaz, aconteceu alguma coisa. Professor, bom dia, com licença, nós lhe chamamos aqui. Você pode sentar, fica à vontade. Eu já sentei assim, mas a minha perna já tremendo, ansioso por ouvir o que viria. Na hora eu me lembrei, é o processo. Vai vir algo aí que vai me aproximar de Deus. Queridos, a notícia não foi muito boa, a notícia foi desagradável, foi a pior possível naquele dia, e o meu dia por alguns momentos acabou, foi destruído, sabe, reduzido a cinzas. Professor, nós tivemos uma infeliz notícia por 2 alunas da escola, e elas lhe acusaram de assédio sexual. Você foi acusado por 2 alunas por assédio sexual. Eu falei, mas isso se configura em quê? O que de fato houve? O que elas disseram? Professor, elas disseram que você utilizou um toque. Talvez foi um toque involuntário no ombro dela. E ela diz que a roupa dela estava meio folgada e que você acidentalmente talvez tocou no sutiã dela. E ela se sentiu violada. Então ela protocolou aqui uma denúncia contra você. Alguns meses antes eu havia representado a escola, eu, a direção e mais outro professor, sobre esses casos. Então isso foge da alçada da escola, do corpo diretivo. Isso passa por um filtro da CEMED. E se não tiver nenhum problema, isso é levado para a Polícia Civil. Então a Polícia Civil abre um inquérito e uma investigação, e se houver tido de fato alguma coisa, você vai ser preso. Queridos, assim, foi muito difícil. Muito difícil porque eu tive que voltar para a aula, voltar para a sala, eu dei minha aula. À tarde eu dei aula novamente. No outro dia pela manhã eu dei aula novamente. E à tarde também. E coincidiu no período que o Juan havia falecido. Então foram dias bem difíceis, porque eu perdi o meu amigo de infância, que a gente cresceu junto, fez missões juntos. Então foi bem complicado. Queridos, veio a triste notícia que
segue o protocolo, que eu seria afastado do corpo docente da escola. Poucos dias depois, mas no mesmo dia eu me recordo que eu vim com o pastor. Era uma quinta-feira à noite, eu vim com o pastor, nem fui à célula, só fui ao final para orar. Eu tinha que fingir que estava tudo bem, mas estava tudo bem mesmo. E o conselho que eu recebi do pastor foi esse: meu brother, eu lembro com riqueza de detalhes a conversa. Ele falou assim: essa situação é para que você ame essa pessoa, apenas ama ela, ama a mãe e ama a garota. A garota era uma menina de 13 anos, queridos, minha aluna do 8º ano, no ano passado. Eu confesso a vocês que eu nunca, em momento nenhum, brotou nenhum sentimento que não fosse de amor por aquela família. E todos os dias eu orei, eu intercedi, todos os dias eu clamei para que a justiça do Senhor viesse sobre essa causa, que o Senhor julgaria essa causa. Eu não faria nada, eu não fiz nada. Queridos, o BO seguiu, foi para a Polícia Civil. Eu fui ouvido, todas as testemunhas foram ouvidas, a acompanhante especializada foi ouvida, que estava na sala. Queridos, e para a glória de Deus, no mês de novembro, depois de alguns meses, 7 meses depois praticamente, o caso ele foi arquivado por falta de provas. Mas o que eu aprendi em tudo isso é que uma situação adversa, uma circunstância que eu não esperava, não me tirou da presença do Senhor. Engraçado isso. Lembra daquela música, né? O crente, quando passa pela prova, vai dando glória a Deus. Queridos, eu nunca vivi uma presença, sabe, uma constância, uma intensificação, um aceleramento de processos nessa situação. Foi incrível. Eu nunca fui tão visitado, eu nunca fui tão, sabe, amparado, eu nunca fui tão batizado com amor. E recentemente eu as vi na rua. Eu não conversei com elas, eu as vi de longe. Mas de longe eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, abençoa essa família, que elas cheguem ao pleno conhecimento de quem verdadeiramente você é. Se revela a essas pessoas. Queridos, eu amo essa família. Mesmo uma falsa acusação, vivendo uma situação indigerível no primeiro momento, mas eu posso dizer que verdadeiramente o Senhor me ensinou a amar os meus acusadores. Esse é o Evangelho, essa é a essência do Evangelho. Se nós não amarmos quem nos faz mal, a gente não tem vivido e cumprido aquilo que o Senhor nos ensinou. Se cuspirem no nosso rosto, se baterem na nossa face, apresente a outra, né? Apresente a outra. E graças a Deus, o Senhor, Ele me deu livramento. O Senhor, Ele intercedeu por mim. E graças a Deus, eu sou extremamente grato por tudo aquilo que eu tenho vivido. E com certeza, depois desse episódio, eu sim, estou mais próximo de viver aquilo que o Senhor tem sonhado para a minha vida desde a minha adolescência. Amém? Glória a Deus. Amém. Passando pela prova, dando glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Fala mais uma vez: suportando a cruz, desprezando a afronta. Glória a Deus. Feche teus olhos. O que tem te afrontado? O que tem causado em você indignação, talvez revolta? Você entendeu isso aqui? Faça igualzinho Jesus fez. Despreze, libere perdão, interceda, manifeste compaixão, se blinde, se revista da graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso faz parte, irmãos. Aqueles que te desprezam, aqueles que te rejeitam, eles precisam
de ajuda. Eles não sabem o que estão fazendo, estão na ignorância. E que você seja, em nome de Jesus, cheio de compaixão, de misericórdia. E o resultado é que você não vai enfraquecer, você não vai desanimar, você não vai ficar questionando: ah, Deus, por que? Jesus, eu pensei que te seguir era só vitória, como diz a música. Agora é só vitória, mas agora significa que teve luta, vem? Coloca a mão no teu coração. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que concede graça. Aleluias. Eu estou orando a Deus para que Deus traga no teu coração essa revelação, esse entendimento. Que você despreze toda afronta aqui hoje. Que você despreze, que você não alimente nenhuma ignomínia, nenhum vitupério, nenhuma vergonha. Que você despreze totalmente. E você tem que liberar o teu coração. Se você tem carregado no teu coração afrontas, então começa a orar perdoando. Libera perdão, libera perdão, libera perdão. Talvez a afronta nem seja uma afronta. Alguém gerou em você uma expectativa que ele nem sabia, mas você deixou essa expectativa crescer. E você ficou esperando, e não veio, e você foi adoecendo, porque é a esperança que se adia adoece o coração. Então Deus está dizendo para você: não espere do homem. Não espere do homem, não tenha expectativas do homem. Só espere em Deus, só espere naquilo que Deus promete para você, querido. Que o teu coração seja voltado para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. E Ele vai honrar você, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar ainda mais, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio que essa é uma noite de confirmações aqui. É uma noite que você está sendo renovado para ser confirmado. E uma vez que você for confirmado, uma vez que você for aprovado, você vai receber sim a coroa de glória. Você vai receber sim o que você está esperando, e daquele que pode fazer todas as coisas. No nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Eu oro por aqueles que se sentem rejeitados, desprezados, talvez esquecidos, talvez, ó Deus, não lembrados no dia do seu aniversário. E eu oro, Deus, para que o coração que esteja adoentado seja curado nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, ore por esse irmão, por essa irmã que precisa de graça para liberar perdão. Deus, enche o coração do teu filho de graça, enche o coração do teu filho de misericórdia, de compaixão. Deus, que ela se posicione como aquele que faz acontecer, Deus. Em nome de Jesus, que ela seja protagonista da sua história, que não seja uma vítima, mas que ela seja protagonista da sua história, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que o teu filho, a tua filha olhe todas as coisas com essa expectativa de que o Senhor está presente em tudo, de que o Senhor é o Deus que peleja, é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu creio, Deus, que hoje é uma noite de viradas aqui. É uma noite de transformações, de mudanças, de novas etapas aqui, Deus, sendo iniciada em nome de Jesus. Ore ao Senhor, igreja do Senhor Jesus. Faz desse louvor a tua oração, cante junto com Elionai, faz desse louvor a tua oração, a tua consagração nessa noite. Jesus, quero ser igual a ti, quero amar o que tu amas,
Quero estar onde tu estás, e o coração igual ao teu, e o coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, manso como tu, simples como tu és, apenas como Jesus. Jesus, quero ser igual a ti, quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e o coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Cante, eis-me aqui, eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, manso como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, se você puder, levante suas mãos, declare essa verdade nessa noite. Tira, Senhor, tira o meu prazer pelo pecado, transforma nossa essência, o nosso caráter, coloca o caráter
prazer de Jesus em mim. Tira o meu prazer, tira o meu prazer pelo pecado, Senhor. Coloca o caráter de Jesus em mim. Se você puder, aumente sua voz e cante. Tira o meu prazer pelo pecado, cante. Tira o meu prazer. Coloca, Senhor. Coloca o caráter de Jesus em mim. Oh Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Levante a sua mão e diga assim: Deus é a minha bandeira. Diga: Deus é a minha bandeira, e Ele me ajudará a vencer todas as batalhas. Diga: Deus é a minha bandeira, e Ele me ajudará a vencer todas as batalhas. Glória a Jesus. A gente já vai terminar e ao mesmo tempo continuar, né? Hoje é a última noite do propósito. Termina o culto e a gente continua ministrando ao Senhor. Mas antes de terminar, eu quero orar por você que sofre com enxaqueca. Vem cá na frente. Enxaqueca é um negócio, graças a Deus não sei o que é, mas tem pessoas que sofrem de enxaqueca. Eu lembro de uma senhora que todo domingo ela sofria de enxaqueca. Todo domingo. Muitas vezes ela não vinha para culto por causa da dor na enxaqueca. Eu creio que Deus quer curar você nessa noite de enxaqueca, de dores na sua cabeça. Tem alguém assim? Vem cá rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega aqui. Esse é um tipo de revelação bem específica. Glória a Deus. Qual é teu nome, filha? Esther, tu sofres de enxaqueca há quanto tempo? Uns 2 anos. Tem dia, tem hora? Quase todos os dias. Está sentindo hoje? Agora tu não está. Já sentiu. Geralmente tu faz o que quando está de enxaqueca? Então nós estamos aqui diante de uma pessoa que há mais ou menos 2 anos sofre com enxaqueca e quase todos os dias. Eu creio no teu milagre. Fala na Flávia. E aí? Todo dia? Inclusive tu tá com enxaqueca há 5 dias. Tá tomando remédios. Hoje é o teu dia, então. É o dia do teu milagre, amém? E tua irmã? Há muitos anos é o que, irmã? 10 anos, 20 anos? 8 anos? Tá. Tu tá com enxaqueca agora? Não. Levante só um para cá, irmão. O Beirão, hoje ministra a unção. Um J da cabeça delas. Alguém tem sentido dores na lombar, na coluna? Vem cá na frente também agora. Você que está sentindo dor na lombar, na coluna. Vamos orar por você em nome de Jesus. Pedir de oração, irmão? Então, posso falar o nome aqui? Nós estamos ao vivo, tá? Oração pela Keiko Nihira. Há muitos anos sofrem de enxaqueca. Quem crê que Jesus vai curar essa mulher? Amém? Você sente dor na lombar, filha? Dor na lombar? Qual lado? Lado direito. Tu tem divina coluna, tem diagnóstico.
Quem te falou que tem Divina Cura? Massagistas, tá. Tu está sentindo dor agora? Está sentindo dor agora? Glória a Deus. Glória a Deus. Não esqueçam de orar pela Keiko Guerreira, tá bom? Se eu esquecer, você não pode esquecer. Amém. Porque, irmãos, é assim, ó. Às vezes a gente faz uma oração, né? Mas se não citar o nome da pessoa, não ativa a fé da pessoa. Então, vamos ativar a fé em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Pode ministrar a unção aí. Pode ministrar a unção. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguma mulher que está fazendo tratamento de ovário, de útero? Glória. Vem cá na frente, que o Senhor quer curar você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Pai, nós oramos agora. Pode vir, então, vou orar, mas pode vir se você está fazendo tratamento de ovário, de útero, tem alguma doença nessa região. Pai, nós ministramos a cura agora. Nós liberamos um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda a enxaqueca, de uma vez por toda, desapareça agora em nome de Jesus. Seja quebrado toda palavra contrária, toda palavra que foi proferida contra a vida dessa jovem, em nome de Jesus. Eu ordeno que desapareça agora, que o mal saia em nome de Jesus. Pai, toca na sua alma. Sim, Deus, toca no seu estômago, em nome de Jesus. Toca assim, Deus. Faz um milagre aqui, Senhor. Opera com sinais na vida dela. Segura ela aí. Isso, só deixa ela deitada. Só não é para segurar, é para deitar a pessoa. Para a pessoa não, tá? Deita ela. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus está aqui nesse lugar, amém. Anjo, toca no estômago dela. Opera o estômago dessa jovem. Sim, Senhor. Faz o milagre acontecer aqui. Arranca toda a enfermidade, arranca toda a doença, todas as causas que levam ela a sofrer dores constantes, enxaqueca, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca na vida da tua serva agora. Recebe esta unção na tua vida. Seja livre. Toda enxaqueca desapareça agora. Toda retaliação, todo contra-ataque seja desfeito em nome do Senhor Jesus, de uma vez por todas. Seja livre agora e para sempre, em nome de Jesus. Recebe saúde. Recebe saúde em nome de Jesus. Deus está tocando na tua vida agora aqui. Apenas descansa nele. Recebe a tua cura aqui em nome de Jesus. Descansa apenas. Agora você não ora, você só recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enxaqueca, toda causa de enxaqueca desapareça em nome de Jesus. Eu repreendo toda a enxaqueca, todas as dores na cabeça, em nome de Jesus. Agora, de uma vez por todas, seja livre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, eu abençoo a tua filha. Toca na coluna dela, Senhor. Faz um milagre aqui, Senhor. Deus é bom. Deus é contigo. Recebe o toque do Senhor. Existe um anjo aqui, e ele está tocando na tua coluna agora. Ele está corrigindo a tua coluna. Ele está desfazendo esse desvio, e as dores desaparecem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha ele te operando. Sim, Senhor. Faça um milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ana Flávia, olha para mim. Ainda está assistindo doído na cabeça? Amém. Glória a Deus. Eu vou chamar você na próxima quarta aqui. Tá bom? Tá bom? Combinado? A gente vai conversar sobre como é que foi a semana de vocês. Mas eu creio que a partir de hoje vocês não vão ter mais essa enxaqueca. Amém? E aí, irmã, passou a dor na costa aqui? Passou a dor? Agora, o que tu sentiu na hora da oração?
O que tu sentiste na hora da oração? Tu sentiu um formigamento na tua coluna? Amém. Toma posse do teu milagre. Vem para cá na próxima quarta para tu falar para nós o que aconteceu. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Pai, nós oramos pela vida da Keiko Guerreira, assim como tu operaste aqui na vida das tuas filhas. Opera na vida dela, Senhor, desfazendo toda a enxaqueca, e que a partir dessa noite ela possa testemunhar de saúde, ela possa desfrutar de saúde, que ela seja livre de toda a enxaqueca, de todas as dores, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Nós concordamos em fé e oramos a ti, Senhor, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dela, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Opera o milagre da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A gente vai continuar. Quem não pode continuar, fique à vontade para ir. Deus te abençoe. Sexta-feira a gente vai estar aqui no encontro com Deus. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Domingo vai ser a grande festa para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.